Capítulo 6. A providência da cruz. Isaías 53, 4-6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No plano de Deus para obter verdadeiros filhos, a parte mais importante é de Jesus vir em carne neste mundo. Ele foi afligido com todo tipo de sofrimento e morreu na cruz. Através disso, ele cumpriu o caminho para a salvação de todos. A providência de Deus na cruz possui um profundo significado espiritual. Jesus, o único Filho de Deus, abriu mão da glória dos céus, nasceu em um celeiro de animais e viveu na pobreza durante sua infância. Além disso, ele foi pendurado e pregado pelas suas mãos e pés, coroado como uma coroa de espinhos e derramou sangue e água, tendo seu lado trespassado. Cada sofrimento que Jesus experimentou contém o esmagador amor de Deus. Quando você entender completamente o significado espiritual da cruz e os sofrimentos de Jesus, seu coração certamente se moverá ao amor de Deus e você obterá a fé verdadeira. Você também receberá todas as respostas a todos os problemas de sua vida, como pobreza e doença, bem como a vida eterna no reino dos céus. Nascido em um celeiro e posto em uma manjedoura. Jesus, natureza de Deus, era o Senhor de todas as coisas nos céus, na terra e o ser mais glorioso. Ainda assim, ele veio em carne a este mundo para redimir os homens do pecado e para mostrar o caminho da salvação. Jesus é o único Filho de Deus Todo-Poderoso. Então, por que ele não nasceu em palácio luxuoso ou em pelo menos num local confortável? Deus não poderia ter deixado Jesus nascer em um lugar bonito? Por que Jesus teve que nascer em um celeiro e deitar em uma manjedoura? Há um significado espiritual para isso. Você sabe que Jesus nasceu de uma maneira espiritual maravilhosa. Mesmo sabendo que as pessoas não podem ver com os olhos físicos, Deus estava tão feliz com o nascimento de Jesus que o rodeou de glória na presença de uma legião de anjos. Você pode perceber a felicidade em Lucas 2h14. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Deus também separou os bons pastores e os magos do leste, para que pudessem louvar ao menino Jesus. Toda glória e louvor tomaram lugar, porque Jesus abriria a porta da salvação com a sua vinda ao mundo. Uma grande multidão entraria para a vida eterna como filhos de Deus, e Jesus, o Filho de Deus, seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A providência de Deus oculta no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, César Augusto emitiu um decreto que teria sua vigência em todo o Império Romano. Os judeus estavam sujeitos à lei de Roma e voltaram às suas cidades para se registrar, de acordo com o comando de César. José também foi com sua esposa Maria da cidade de Nazaré, na Galiléia, para Belém, cidade de Davi, porque ele pertencia à linhagem de Davi. Maria foi prometida a José e concebeu um filho do Espírito Santo antes de irem a Belém, e deu à luz ao primogênito durante a sua estadia. O nome Belém significa casa do pão e era a cidade natal do rei Davi, 1 Samuel 16, 1. Em Miqueias 5, 2 lemos, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Belém já tinha sido profetizada como a cidade natal do Messias. Naquele momento não havia quarto para Maria e José na hospedaria, porque muitas pessoas estavam em Belém para registrar-se. Lá, Maria deu à luz ao bebê no estábulo. Ela o cobriu com panos e o colocou em uma manjedoura, um local que era usado para alimentar vacas e cavalos. Por que então Jesus, que viria para nos salvar, nasceu de forma tão simples? Para redimir animais como homens. Lemos em Eclesiastes 3, 18, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Os homens,
que perderam a imagem de Deus, são como animais na visão de Deus. O primeiro homem Adão foi originalmente um ser vivente criado à imagem de Deus. Ele também era um homem espiritual porque Deus lhe ensinou a palavra da verdade. No entanto, Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal contra a ordem de Deus, então seu espírito morreu e ele não pôde se comunicar mais com Deus. Além disso, não era mais o Senhor de todas as coisas. Satanás instigou Adão a seguir a natureza pecaminosa, e o seu puro e verdadeiro coração mudou para impuro e falso. Em seu dia a dia, talvez tenha escutado a expressão: ele não é melhor que um animal. Você usualmente escuta através da mídia que as pessoas não são melhores que os animais. Para seus próprios interesses, facilmente enganam seus vizinhos, clientes, amigos e familiares. Pais e filhos se odeiam e às vezes estão prontos para se matarem. As pessoas ousam a fazer coisas mais porque suas almas se tornaram seus mestres desde a morte do espírito. Eles perderam a imagem de Deus por causa de seus pecados. Assim como os animais são feitos somente de corpo e alma, essas pessoas não poderão entrar no céu ou chamar Deus, Abba, Pai. Jesus nasceu em um estábulo para redimir os homens, que não são melhores que os animais. Jesus é o alimento espiritual. Jesus foi colocado em uma manjedoura, um local para alimentar cavalos, para que fosse o verdadeiro alimento espiritual dos homens, que não são melhores que os animais. João 6, 51. Em outras palavras, foi a providência divina que guiou o homem à salvação completa, capacitando-o a resgatar a imagem perdida de Deus e a cumprir todo o seu dever. Qual é, no entanto, o dever do homem? Eclesiastes 12, 13y14 nos traz a seguinte passagem: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. O que significa o temer a Deus? Provérbios 8, 13 nos diz: temer o Senhor é odiar o mal, odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Além disso, temer a Deus é não aceitar o mal e retirá-lo do seu coração. Se você realmente teme a Deus, deve fazer o seu melhor para descartar qualquer tipo de mal, e se esforçar contra o pecado e lembrar-se do ponto do derramamento de sangue. Assim como estudantes se esforçam para obter resultados no futuro, você deve esforçar-se ao máximo para temer a Deus e cumprir o seu dever, para receber as bênçãos de Deus. Na Bíblia, você pode encontrar a ordem que Deus dá aos seus filhos como: faça isso, não faça isso, guarde isso, lance fora. Por outro lado, Deus nos diz o que os filhos de Deus devem fazer: orar, amar, dar graças e muito mais. Há, também, o comando de Deus, para que não possamos odiar, adulterar ou ter vícios. Deus também fala para obedecermos a certas ordens como: guarde e santifique o sétimo dia, guarde suas promessas. Deus nos fala também para descartar o pecado, dizendo: evite todo tipo de mal, lance fora todo ódio e assim por diante. É dever do homem temer a Deus e guardar seus mandamentos. Deus saberá de todos os nossos feitos no dia do julgamento, tudo o que está escondido será revelado, sendo bom ou mal. Ainda, quando você vive como um animal, esquecendo-se do seu dever, é natural que vá para o inferno devido ao julgamento de Deus. Da mesma forma, Jesus nasceu em um estábulo e foi colocado em uma manjedoura para redimir os homens que não são melhores que os animais e para ser o verdadeiro alimento espiritual do homem. 2. A vida de Jesus na pobreza. João 3 horas e 35 minutos nos diz que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Em Colossenses 1 hora e 16 minutos lemos que: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Em outras palavras, Jesus é o único Filho de Deus, o Criador, e o Senhor de todas as coisas no céu. Então, por que ele veio a este mundo humilde e viveu na pobreza, sabendo que era Filho de Deus Todo-Poderoso rico, e se fez pobre? Para redimir o homem da pobreza. Em 2 Coríntios 8, 9 lemos:
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. A providência do imenso amor de Deus é manifestada em Jesus, que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho do Criador. Ele abdicou de sua glória celeste, veio a este mundo e viveu na pobreza, enfrentando o descaso e maus tratos das pessoas e os redimiu da pobreza. No início, Deus criou o homem para alimentar-se sem o suor de seu rosto e para aproveitar a prosperidade que tinha. No entanto, depois que o primeiro homem Adão desobedeceu à palavra de Deus e a corrompeu, o homem passou a alimentar-se do suor de seu trabalho. Por esse motivo, o homem vive na pobreza e escassez. A pobreza em si não é um pecado. Jesus não derramou seu sangue na cruz para nos livrar da pobreza. A pobreza é uma maldição manifestada depois da desobediência de Adão a Deus. Jesus nos fez ricos vivendo na pobreza. Alguns dizem que a longa vida de Jesus na pobreza significa pobreza espiritual. No entanto, pelo fato de Jesus ser concebido pelo Espírito Santo e ser um com o Pai, não está correto pensar que ele era espiritualmente pobre. Você deve manter em mente o fato de que Jesus viveu na pobreza para nos redimir da pobreza. Dessa forma, teremos uma vida abundante com ações de graças e amor por Deus. Alguns dizem que é um erro pedir dinheiro em oração. Outros pensam que se você é cristão, deveria viver na pobreza. Essa não é a vontade de Deus. Na Bíblia, podemos ler várias passagens sobre bênçãos. Vamos a Deuteronômio 28, 2 a 6. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas de sua terra e os bezerros e os cordeiros de seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Em terço de João 1, 3 lemos: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. De fato, os escolhidos de Deus como Abraão, Isaque, Jacó, José e Daniel tiveram vidas prósperas. Levar uma vida abundante. Em sua justiça, Deus faz você colher o que plantar. Assim como os pais querem dar o melhor aos seus filhos, Deus quer lhe dar o que você pedir, mediante a fé. Marcos 11 horas e 24 minutos. Deus quer lhe dar respostas e bênçãos, mas você não receberá nada, se não pedir ou se pedir sem discernimento. Ainda, se você tentar colher algo sem plantar antes, está zombando de Deus e indo contra a lei espiritual. Alguns podem dizer: eu quero semear, mas não posso porque sou pobre. No entanto, na Bíblia, você encontrará várias pessoas que eram muito pobres, mas fizeram o seu melhor e semearam, por esse motivo foram ricamente abençoadas. Em 1 Reis 17, encontramos a história de que houve 3 anos e meio de seca. Durante a seca, a viúva de Sarepta de Sidom fez um pedaço de pão para o profeta Elias com um punhado de farinha e uma botija de azeite. Deus ficou tão feliz de vê-la servindo seu servo e abençoou abundantemente. A farinha na vasilha não acabaria e o azeite na botija não secaria. 1 Reis 17 horas e 14 minutos. Durante a época de Jesus, uma pobre viúva colocou 2 pequenas moedas na caixa de ofertas, mais do que os outros, no templo dos tesouros. Jesus disse que aquela viúva deu mais do que todos que ali estavam. Ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros mediam tudo o que davam. Marcos 12, 42 a 44. O mais importante é dar o que você tem de melhor a Deus. Deus não vê a quantidade de sua oferta e sim o aroma agradável do amor e fé de sua oferta. 3. Açoitado e derramando seu sangue. Antes da crucificação, os soldados romanos açoitaram e desdenharam de Jesus, batendo em sua face, cuspindo nele e assim por diante. Eles também açoitaram Jesus com um chicote, com uma tira de couro com pregos nas pontas. Naqueles dias, os soldados romanos eram os mais robustos, disciplinados e fortes no mundo. Como deve ter sido severa a dor, quando tiraram sua roupa e o açoitaram. Quando o açoitaram com o chicote, sua pele foi rasgada, os seus ossos foram expostos e seu sangue derramou.
Para cumprir a profecia em Isaías, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Isaías 50, 6. Jesus não tentou evitar nenhum de seus castigos para curar doenças e enfermidades. Então, por que Jesus apanhou com um chicote e teve seu sangue derramado? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com o seu filho? Isaías 53 explica a proposta do sofrimento e aflição de Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5-6. Jesus foi trespassado e esmagado por nossas transgressões e iniquidades. Ele foi punido, açoitado e sangrou para nos dar paz e nos livrar de todas nossas enfermidades. Em Mateus 9, quando Jesus curou um paralítico em uma maca, ele primeiramente perdoou os seus pecados dizendo: seus pecados estão perdoados. Somente depois Jesus disse: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Em João 5, depois de Jesus ter curado aquele que tinha sido inválido por 38 anos, ele disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. João 5, 14. A Bíblia nos diz que essas enfermidades sobre você são resultado do pecado. Você precisa de alguém que possa livrá-lo do pecado, para que seja liberto das enfermidades. Sem derramamento de sangue, no entanto, não há propiciação. Levítico 17, 11. Isso é porque, durante os tempos do Antigo Testamento, quando alguém pecava, o sacerdote sacrificava um animal como sacrifício vivo. No entanto, você não precisa mais imolar um cordeiro, depois que Jesus veio em carne a este mundo e derramou seu sangue puro por você. O santo sangue de Jesus nos lavou de todos os pecados do passado, presente e futuro. Livrar-se das doenças e das enfermidades. Mateus 8, 17 diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ainda, se você entender por que Jesus foi açoitado e por que derramou o seu sangue, e crer nisso, você não precisa sofrer de doenças e enfermidades. 1 Pedro 2, 24 diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. O tempo no presente perfeito foi utilizado porque Jesus já nos redimiu dos pecados. Deus diz em Êxodo 15, 26, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Isso significa que se você fizer o que é certo diante de Deus, nenhuma doença o atingirá, porque os olhos de Deus são como chamas e o protegem. Daremos um exemplo. Quando uma criança vem para casa chorando depois de apanhar do filho do vizinho, a responsabilidade e atitude dos pais diante deste incidente pode ser muito diferente, dependendo de sua fé. Um pai pode ensinar seu filho dessa forma: por que você sempre apanha? Se você apanhou uma vez, deveria revidar 2 ou 3 vezes. Outro exemplo seria o pai do filho que apanhou ir até a casa da outra criança e reclamar com os seus pais. E por último, haveria aqueles que não tomariam nenhuma atitude, embora no fundo do coração ficassem ressentidos e chateados com tal situação. No entanto, Deus nos diz para tratar o mal com o bem, amar seus inimigos, e procurar ter paz com todos, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus 5, 39. Além disso, se você fizer o que é certo aos olhos de Deus, não terá dificuldades de guardar os seus mandamentos e ordenamentos.
Quando você se mantém em oração e fazendo o seu melhor, a graça e o poder de Deus virão sobre você e então fará qualquer coisa com a ajuda do Espírito Santo. Ainda, agindo dessa forma, as doenças não poderão vir sobre você. E mesmo se as doenças vierem, o Deus que cura perdoará os seus pecados e o curará completamente, quando encontrar o que estava errado diante de Deus e se arrepender desses erros de todo o coração. Mesmo sabendo que ao confessar com sua boca que Deus é poderoso, se você confiar no mundo ou ir a um hospital quando precisar e não tiver a fé suficiente, Deus não ficará feliz, porque isso prova que você não confia plenamente nele, segundo Crônicas 16. 4. Vestindo uma coroa de espinhos. Uma coroa geralmente é para um rei com o seu manto real. Jesus era o único Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele usou uma coroa de espinhos ao invés de uma maravilhosa coroa feita de ouro, prata ou joias. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Mateus 27, 27 a 30. Os soldados romanos torceram os espinhos para criar uma coroa bem pequena para Jesus e a colocaram de modo bem firme em sua cabeça. Os espinhos furaram sua testa e cabeça, e seu sangue escorreu pela sua face. Por que Deus, o Todo-Poderoso, permitiu que o seu único filho fosse coroado com uma coroa de espinhos, sofresse de dor e derramasse seu sangue? Primeiro, Jesus usou uma coroa de espinhos para nos redimir dos pecados do pensamento. Quando o homem, criado por Deus, comunicou-se com ele e obedeceu a sua palavra, ele não cometeu pecado, pois estava de acordo com a ordem e a vontade de Deus. No entanto, uma vez que foi tentado pela serpente e recebeu o pensamento dado por Satanás, ele pecou. Ele antes não tinha pensado em comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois de ser tentado, ele comeu, pois parecia agradável aos olhos para comer. Era também um desejo obter a sabedoria. Da mesma forma, Satanás, que fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, está trabalhando agora para que você peque cada vez mais, inclusive em pensamento. No cérebro humano, existem células responsáveis pela memória. Desde o nascimento, o que você viu, escutou, aprendeu foi armazenado nas células da memória. Chamamos isso de conhecimento. O que chamamos de pensamento é um processo de reprodução do conhecimento armazenado através do trabalho de sua alma. As pessoas crescem em ambientes diferentes. Aquilo que viram, ouviram e aprenderam é diferente do que aquilo que outra pessoa aprendeu, mesmo se ensinado a mesma coisa. As pessoas possuem valores diferentes. A palavra de Deus não está de acordo com nosso conhecimento e teoria. Por exemplo, você deve imaginar que se quer ser exaltado, você deve tomar todas as providências para ser melhor que os outros. No entanto, Deus nos ensina que os humildes serão exaltados. Mateus 23, 12. Muitas pessoas pensam que é natural odiar seus inimigos, mas Deus nos diz: amai os vossos inimigos e se o seu inimigo estiver faminto, dê a ele de comer, se ele estiver sedento, dê a ele de beber. Os pensamentos de Deus são espirituais, mas os pensamentos dos homens são carnais. Satanás lhe dá pensamentos carnais para tentar que você evite a Deus, perturba-lhe para não conseguir a verdadeira fé e faz com que você siga caminhos mundanos, o caminho do pecado e da morte. Em Mateus 16, 21 e os versículos que se seguem, Jesus explicou aos seus discípulos que ele sofreria muito, e que ele seria morto na cruz e ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Escutando isso, Pedro chegou a Jesus e começou a rebater, dizendo: Nunca, Senhor! Isso nunca lhe acontecerá. No entanto, Jesus disse a Pedro furiosamente: Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando Jesus furiosamente disse: Para trás de mim, Satanás, não quis dizer que Pedro era Satanás, mas que era ele que trabalhava na mente de Pedro para prejudicar os planos de Deus.
Isso ocorreu porque Jesus tinha que sofrer na cruz para a salvação da humanidade de acordo com a vontade de Deus, mas Pedro tentou preveni-lo com seus pensamentos terrenos. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 10, 3-6. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Você deve destruir seus argumentos e racionalidades, que sempre trabalham contra o reino de Deus. Tome cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, para viver de acordo com a verdade, tornando-se assim uma pessoa com uma fé verdadeira. Você deve lançar fora todo pensamento que faz com que você agrida uma pessoa para não ser humilhada quando esta o agride. Esse é um pensamento carnal e contra a verdade. Além disso, você deveria abandonar todos os pecados que vêm em sua mente. Para resolver os problemas com os pecados completamente, você deve primeiramente abandonar a luxúria da carne, de seus olhos e o orgulho da vida. Estes são os inúteis pensamentos através dos quais Satanás se deleita. A luxúria da carne, que são os pensamentos que se levantam em sua mente, são contra a vontade de Deus. Gálatas 5, 19-21 lista tais desejos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O verdadeiro desejo de fazer a vontade de Deus o levará a abandonar a luxúria da carne. A luxúria dos olhos de alguém leva a mente desta pessoa a ser fortemente influenciada pelo que vê e ouve, e perseguir desejos que surgem em sua mente. Quando alguém ama o mundo buscando a luxúria de seus olhos, apenas estes desejos parecem ter valor e nada o deixará satisfeito. Uma mente arrogante surge em uma pessoa quando ela passa a possuir os prazeres do mundo, ao satisfazer a luxúria da carne e de seus olhos. Isso é chamado orgulho terreno. Para nos redimir de todo tipo de imoralidade, impunidade e mal, Jesus usou uma coroa de espinhos e derramou seu sangue. Uma vez que somente o sangue de Jesus imaculado e sem culpa pode nos redimir de nossos pecados, ele nos redimiu de todos os pecados cometidos em nossos pensamentos, ao usar uma coroa de espinhos em sua cabeça e ao derramar seu sangue. Segundo, Jesus usou uma coroa de espinhos para que o homem possa ganhar uma coroa melhor no céu. Outra razão para que ele usasse a coroa de espinhos é para que você conquiste coroas melhores. Como ele o redimiu da pobreza e lhe deu a riqueza ao levar uma vida pobre, assim também ele utilizou uma coroa de espinhos, para que você possa utilizar uma coroa melhor no céu. Existem incontáveis coroas preparadas para os filhos de Deus no céu. Existem prêmios como medalhas de ouro, prata e bronze, dadas aos vencedores, de acordo com a sua posição em um evento esportivo. Da mesma forma, existem várias coroas no céu. Existe uma coroa eterna conforme descrito em 1 Coríntios 9 horas e 25 minutos. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa eterna está preparada para os filhos de Deus que se dedicaram a viver longe de seus pecados. A coroa de glória é preparada para aqueles que abandonam os seus pecados e vivem de acordo com a palavra de Deus e o glorificam. 1 Pedro 5, 4. A coroa da vida também está preparada para esses que amaram a Deus tremendamente, são fiéis a Ele até a morte e se tornam santos ao abandonar todo tipo de mal. Tiago 1, 12, Apocalipse 2, 10. A coroa da justiça é dada àqueles que, como o apóstolo Paulo, se tornaram santos ao descartar todos os seus pecados, e mais, cumpriram suas missões completamente de acordo com a vontade de Deus, 2 Timóteo 4, 8. Também é descrito em Apocalipse 4, 4, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro.
A coroa de ouro está preparada para as pessoas que atingiram o nível de um ancião e que assistirão Deus na Nova Jerusalém. Aqui, anciãos não se refere às pessoas que receberam estes títulos nas igrejas deste mundo, mas descrevem pessoas reconhecidas por Deus como anciãos, porque foram santas e fiéis entre todo o povo de Deus, tiveram uma fé inabalável. Deus dá coroas diferentes a seus filhos, dependendo da extensão de sua santidade e do quanto a missão de Deus foi cumprida. Os filhos de Deus serão grandes no céu e receberão coroas melhores se não pensarem em como retribuir os desejos de sua natureza pecaminosa e se comportarem apropriadamente, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 13, 13 a 14. Se suas almas estiverem em paz com eles enquanto viverem pelo Espírito. Gálatas 5, 16. E se eles fielmente cumprirem seu chamado e sua missão. Da mesma forma, Jesus redimiu você de todos os pecados cometidos através de seu pensamento, ao usar uma coroa de espinhos e derramar seu sangue. Quão grato você deveria ser, pois ele prepara coroas melhores no céu para lhe dar de acordo com a medida da sua fé e o cumprimento de sua missão. Portanto, você deve perceber o quão glorioso é estar qualificado para receber essas coroas. Então você deveria ter o coração do seu Senhor, abandonando todo tipo de mal, cumprindo sua missão e sendo fiel com todo o povo de Deus. Eu espero que você receba a melhor coroa que se possa receber no céu. 5. A vestimenta de Jesus e sua túnica. Jesus estava vestindo uma coroa de espinhos e derramando seu sangue por todo o seu corpo, devido às várias chicotadas, e foi ao Gólgota, um lugar de crucificação. Quando os soldados romanos crucificaram Jesus, tiraram sua roupa, dividindo em 4 pedaços, uma para cada um deles. Eles não dividiram a túnica, mas lançaram a sorte entre eles. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram a roupa dele e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, e tiraram sortes pelas minhas vestes. João 19, 23 a 24. Por que a palavra de Deus explica em detalhes sobre as vestes e a túnica de Jesus? A história de Israel, depois de 70 d.C., está profundamente ligada na implicação espiritual desse evento. Sendo despido e crucificado. De acordo com Mateus 27, 22 a 26, a pedido dos israelitas que não reconheciam Jesus como o Messias, Jesus foi sentenciado à cruz por Pôncio Pilatos, depois que ele havia sido zombado e desprezado de várias maneiras. Depois de usar uma coroa de espinhos, ser zombado e escornado, ele levou a cruz ao Gólgota e foi crucificado lá. Pilatos ordenou que os soldados colocassem os seguintes dizeres contra ele sobre sua cabeça, que dizia: "Esse é Jesus, o Rei dos Judeus." Mateus 27, 37. Os dizeres foram escritos em hebraico, latim e grego. O hebraico era a língua tradicional dos judeus, povo escolhido de Deus. Latim era a linguagem oficial do Império Romano, a nação mais poderosa naquela época, e o grego era a linguagem da cultura dominante do mundo. Dessa forma, a notícia escrita nessas 3 línguas simbolizam que todo mundo reconheceu Jesus de fato como Rei dos Judeus e Rei dos Reis. Após ler a notícia, em João 19, 21 a 22, muitos judeus protestaram para que Pilatos não escrevesse "o Rei dos Judeus", mas ao invés disso escrevesse: ele disse: "Eu sou o Rei dos Judeus." Contudo, Pilatos respondeu a eles: "O que eu escrevi, está escrito." E deixou isso imutável. Isso significa que até Pilatos reconheceu Jesus como Rei dos Judeus. Como Pilatos reconheceu Jesus como Rei dos Judeus, ele de fato, sendo o único Filho de Deus, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não obstante, à frente de muitas pessoas assistindo, Jesus foi despido de suas roupas e túnica, e foi crucificado na cruz. Desta maneira, ele suportou tamanha vergonha. Estamos vivendo neste mundo deturpado, esquecendo a completa função do homem. E para nos redimir de todos os tipos de vergonha, imundícies, deturpações e imoralidade, Jesus, o Rei dos Reis, foi despido de suas roupas e túnica e sofreu vergonha,
enquanto muitas pessoas a tudo assistiam. Se você entender o significado espiritual disso, você não poderá ajudar ou ser grato por isso. Dividindo as vestes de Jesus em 4 partes. Os soldados romanos despiram Jesus e o crucificaram. Eles tiraram suas roupas e a dividiram em 4 partes e lançaram sorte por sua túnica. O senso comum diz que suas roupas não eram bonitas e nem caras. Então, por que os soldados dividiram suas roupas em 4 partes? Eles sabiam que Jesus seria honrado como Messias e por isso resolveram guardar um pedaço de suas vestes como um tesouro para suas famílias? Não, este não foi o caso. Salmos 22, 18 profetiza: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Deus permitiu que os soldados romanos tirassem suas roupas e cumprissem este versículo, João 19, 24. Portanto, qual é a implicação espiritual que as vestes de Jesus possuem? Por que eles dividiram suas vestes em 4 partes, uma para cada um? Por que eles não dividiram sua túnica? Por que Deus permitiu esta história ser escrita antes? Desde que Jesus é o rei dos judeus, as roupas de Jesus se referem à nação de Israel ou ao povo judeu. Como os soldados romanos dividiram as vestes em 4 partes, as vestes perderam sua forma. Isto implica no fato de que Israel, como nação, seria destruída. Também indica que o nome Israel permaneceria nas partes das roupas remanescentes. Depois de tudo, as palavras escritas sobre suas vestes profetizaram que os judeus seriam espalhados em todas as direções, como resultado da destruição de sua nação. A história de Israel testifica que esta profecia foi cumprida. Depois de 40 anos da morte de Jesus na cruz, o general do exército romano, chamado Tito, destruiu Jerusalém. O templo de Deus foi completamente destruído, sem ficar pedra sobre pedra. Desde que a nação de Israel cessou sua existência, os judeus se espalharam por todos os lugares, perseguidos e mesmo assassinados. Isso explica por que os judeus têm vivido espalhados pelo mundo até hoje. Mateus 27, 23 descreve uma cena horrível onde Pilatos conta à multidão deturpada que Jesus era inocente, mas eles gritavam ainda mais alto que crucificassem a Jesus. Diante disso, Pilatos lavou suas mãos com água, para mostrar que ele não era responsável pela morte de Jesus, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Então, a multidão respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Um elemento notável da história de Israel mostra claramente que muitos dos judeus e seus descendentes de fato derramaram seu sangue, como que para cumprir com o que a multidão disse a Pilatos. Em 4 décadas após a morte de Jesus, mais de 1,1 milhões de judeus foram mortos. Ademais, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas assassinaram cerca de 6 milhões de judeus. O filme A Lista de Schindler nos mostra cenas trágicas nas quais judeus, homens e mulheres, velhos e jovens, eram assassinados, despidos de quaisquer roupas. Mesmo a um criminoso é permitido vestir roupas limpas, quando é executado, mas os judeus foram despidos e assassinados. Os judeus não reconheceram Jesus como Messias, despiram-no, expuseram-no e crucificaram-no. Ao gritarem que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, uma terrível aflição recaiu sobre o povo de Israel por gerações. A túnica sem costura de Jesus tecida em uma peça. João 19 horas e 23 minutos descreve a túnica de Jesus. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Aqui, sem costura, significa que a túnica não havia sido feita a partir de vários pedaços de tecido. A maior parte das pessoas não possui a curiosidade em saber como suas roupas foram feitas, ou se foram tecidas de alto a baixo ou de baixo a alto. Então, por que a Bíblia descreve a túnica de Jesus em tamanho detalhe? A Bíblia conta que o pai de todos os seres humanos é Adão, que o pai da fé é Abraão, e que o pai de Israel é Jacó. Deus nos ensina que o pai de Israel é Jacó e não Abraão, porque as 12 tribos de Israel vieram dos 12 filhos de Jacó. O fundador da nação de Israel é Jacó, porém o pai da fé foi Abraão. Deus também abençoou a Jacó em Todo-Poderoso: seja prolífero e multiplique-se.
De você provirão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. De acordo com a palavra de Deus mencionada naqueles versos, os 12 filhos de Jacó formaram a espinha dorsal de Israel e Israel foi uma nação unida até ser dividida nos dias do rei Roboão em Israel ao norte e em Judá ao sul. Mais tarde, o povo de Israel se misturou aos gentios, mas Judá permaneceu unida. Hoje, o povo de Judá é chamado de judeus. O fato de que a túnica de Jesus não tinha costura, tecida de alto a baixo em uma peça, significa que a nação de Israel manteve sua unidade e identidade como descendentes de Jacó até hoje. As bênçãos da túnica que não foi rasgada. Aqui, a túnica significa o coração do povo. Uma vez que Jesus é o rei de Israel, sua túnica remete ao coração do povo judeu. Os israelitas, como povo de Deus, escolhidos através da fé de seu pai Abraão, têm adorado ao verdadeiro Deus sobre todas as coisas. O fato de a túnica não ter sido rasgada implica no fato de que o espírito do povo judeu, que adorava a Deus, foi preservado, sem ser quebrado em partes, mesmo quando a nação ou o governo de Israel foi por vezes destruído. De fato, a Bíblia profetizou que os gentios não conseguiriam exterminar o espírito dos israelitas, que cumpriam o propósito de adorar a Deus profundamente em seus corações. Em outras palavras, seus corações foram mantidos firmemente na direção de Deus, mesmo quando a nação de Israel era destruída pelos gentios. Uma vez que eles têm um coração tão imutável, Deus escolheu os israelitas como seu próprio povo e os tem utilizado para estabelecer seu reino e retidão. Mesmo hoje, os israelitas tentam obedecer à lei com uma vontade imutável. Isso se deve porque eles são descendentes de Jacó, que por si já possuía um coração imutável. Os israelitas surpreenderam o mundo inteiro ao ganhar sua independência em 14 de maio de 1948, muito tempo depois de perder seu próprio país. Após isso, eles se desenvolveram rapidamente como um dos mais avançados e influentes países do mundo, mostrando seu espírito nacionalista e sua excelência novamente. Assim como os soldados romanos não podiam dividir a túnica de Jesus, que era sem costura, feita de alto a baixo em uma peça, os gentios não puderam destruir o espírito dos israelitas, adoradores de Deus. Depois de tudo, os israelitas, como descendentes de Jacó, estabeleceram um país independente e cumpriram a vontade de Deus como seu povo escolhido. Israel no final dos tempos, conforme predito pela Bíblia. Assim como Deus previu a história de Israel através das vestes e túnica de Jesus, Ele também nos deu uma dica dos últimos dias do mundo. Ezequiel 38, 8-9 diz: Depois de muitos dias você será chamado às armas. Daqui a alguns anos você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, você será como uma nuvem cobrindo a terra. Depois de muitos dias é o período entre o nascimento de Jesus até a sua segunda vinda, e daqui a alguns anos se refere aos últimos anos, próximos à segunda vinda. Os montes de Israel indica Jerusalém, que se localiza a 760 metros sobre o nível do mar. Portanto, a palavra que nos anos futuros muitas pessoas se reuniriam de muitos países predisse que os israelitas retornariam à sua terra vindos de todo o mundo, quando a volta de Jesus estivesse próxima. Esta profecia se realizou quando Israel foi destruída pelo Império Romano em 70 d.C. e ganhou sua independência em 1948. Israel estava desolada até se tornar independente, mas cresceu até se tornar uma das mais desenvolvidas nações do mundo. O Novo Testamento também profetiza sobre a independência de Israel. Jesus em Mateus 24, 32-34 nos diz o seguinte: Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Esta foi a resposta de Jesus aos seus discípulos que lhe haviam perguntado pelos sinais de sua segunda vinda e o final dos tempos. A figueira representa Israel.
Quando as folhas caem e o vento frio sopra, você sabe que o inverno está próximo. Da mesma maneira, o quanto antes os galhos da figueira ficam macios e suas folhas começam a nascer, você sabe que o verão se aproxima. Com essa parábola, Jesus explica que quando Israel é restaurada, após um longo tempo de destruição, que é quando o povo de Israel ganha sua independência, a segunda vinda de Jesus estará muito próxima. Você não sabe quanto tempo esta geração que Jesus menciona no versículo significa, mas você sabe que o que ele disse certamente será cumprido. Você já presenciou a independência de Israel, então é muito fácil concluir que a segunda vinda de Jesus está muito próxima. Sinais do final dos tempos. Em Mateus 24, quando seus discípulos perguntaram pelos sinais do final dos tempos, Jesus lhes explicou em detalhes. Contudo, ele não disse a hora e o dia exatos, dizendo: ninguém sabe o dia e a hora, nem mesmo os anjos no céu, nem mesmo o Filho, mas apenas o Pai. Mateus 24, 36. Isto apenas significa que ele, como o Filho do Homem que veio em carne a este mundo, não sabia a hora e o dia exatos. Isto não significa que Jesus, como parte da Santa Trindade, não soubesse disso após a crucificação, ressurreição e ascensão ao céu. Dentre várias outras coisas que Jesus disse sobre os sinais do final dos tempos, Jesus nos alertou: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 a 13. Hoje, você pode perceber facilmente que a deturpação está aumentando e o amor está se esfriando. Muito dificilmente você consegue encontrar pessoas com os corações abertos. Jesus disse em Mateus 24, 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho já foi pregado em todos os cantos do planeta Terra. Ademais, nós vivemos em uma aldeia global na qual qualquer esquina do globo é acessível via transporte ou comunicação. Esse fenômeno também foi previsto em Daniel 12 horas e 4 minutos, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo o lado, e o saber se multiplicará. O evangelho se espalhou rapidamente através do mundo neste ambiente. É verdade que mesmo que o evangelho tenha sido pregado por todo o mundo, deve haver algumas pessoas que não aceitam a Jesus porque seus corações estão fechados. Ou deve haver até mesmo pessoas em lugares remotos onde a semente do evangelho ainda não foi plantada. As profecias do Velho Testamento foram todas cumpridas e a grande maioria das profecias do Novo Testamento também. Toda a palavra de Deus é inspirada através do Espírito Santo. Sendo assim, a palavra de Deus não possui erros. Nem mesmo uma pequena letra ou uma vírgula podem ser mudadas na palavra de Deus. Deus tem cumprido sua palavra e promessas, e apenas algumas pequenas coisas estão ainda por ser cumpridas, incluindo a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, 7 anos da grande tribulação, o novo milênio e o grande julgamento do trono branco. 6. Pregado pelas mãos e pés. A crucificação era uma das maneiras mais cruéis de execução, sendo usada normalmente para assassinos e traidores. Os braços do condenado eram esticados em uma cruz de madeira. A pessoa era pregada através de ambas as mãos e os pés. Ele era pendurado na cruz por um longo tempo, até morrer. Ou seja, ele sofria uma imensurável dor até o último suspiro. Jesus, o Filho de Deus, fez apenas boas ações e não tinha nem mesmo um ponto de culpa neste mundo. Então, por que Jesus foi pregado em suas mãos e pés, derramando seu sangue na cruz? A dor de ser pregado em suas mãos e pés. Jesus foi sentenciado à morte em uma cruz e veio ao local de execução, o Gólgota. Um soldado romano segurando um grande prego de ferro em uma mão e um martelo em sua outra mão começou a pregar suas mãos e pés, ao comando de um centurião. Eles então levantaram a cruz. Você consegue imaginar quão doloroso isso deve ter sido? O inocente Jesus teve de sofrer desde a dor, quando os pregos foram martelados em seu corpo, até quando seu corpo foi puxado para baixo por seu peso e as partes pregadas à cruz foram rasgadas com o movimento. Se Jesus fosse decepado, sua dor teria durado apenas um instante. Porém, morrer na cruz é muito mais doloroso,
Porque o condenado era pendurado, sofria de desidratação e exaustão, e perdia grande parte de seu sangue até o momento de sua morte. Ademais, em um dia ensolarado no deserto, todos os tipos de insetos e vermes voavam sobre o seu corpo dilacerado para sugar o sangue fluindo de suas mãos e pés feridos. E ainda por cima, pessoas deturpadas apontavam seus dedos a ele, cuspiam nele, zombavam dele, amaldiçoavam-no e insultavam-no. Algumas pessoas ainda o desprezavam dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Mateus 27, 40. Uma dor insuportável acompanhou Jesus durante sua crucificação. Contudo, Jesus sabia muito bem que ao levar sobre si nossos pecados e maldições ao morrer na cruz, abriria o caminho para redimir a humanidade de seus pecados e fazê-los filhos de Deus. Sua verdadeira dor, por outro lado, veio de outra fonte. Ainda havia pessoas que não conheciam esta providência de Deus ou que não receberam a salvação em meio aos seus pecados. Isso lhe trouxe a dor maior. Pecados cometidos com as mãos e os pés. Uma vez que um pensamento pecaminoso nasce no coração, este coração impulsiona as mãos e os pés para cometer o pecado. Uma vez que existe uma lei espiritual onde o salário do pecado é a morte, uma vez que você comete um pecado, você deve ir para o inferno e lá sofrer para sempre. Por isso Jesus diz: se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar no reino de Deus aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga. Marcos 9, 45 a 47. Quantas vezes você cometeu pecados com suas mãos e pés desde o seu nascimento? Alguns batem em outras pessoas quando em ódio. Outros roubam, e ainda há outros que perdem suas fortunas jogando. Pessoas vão a lugares onde não deveriam ir, portanto, se os seus pés lhe fazem pecar, é melhor cortá-los e entrar no céu que ser atirado ao inferno com eles. Da mesma maneira, quantos pecados você já cometeu com os seus olhos? Ganância e adultério consomem quando você vê algo que não deveria ver com os seus olhos. Por isso Jesus disse que se os seus olhos o fazem pecar, melhor seria arrancá-los e entrar nos céus do que ser lançado ao inferno com eles. Durante o período do Velho Testamento, se alguém cometesse pecado com o seu olho, o mesmo era arrancado; se alguém cometesse pecado com sua mão ou pé, eram cortados; se alguém cometesse assassinato ou adultério, deveria ser apedrejado até a morte. Deuteronômio 19, 19 a 21. Sem o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, mesmo hoje, os filhos de Deus deveriam cortar fora suas mãos e pés, se eles fossem utilizados para pecar. Contudo, Jesus levou a cruz, foi pregado nela em suas mãos e pés e derramou seu sangue. Ao fazer isso, ele lavou os pecados cometidos por nossas mãos e pés e você não precisa agora sofrer mais, ou mesmo pagar um preço de sangue por seus pecados. Quão grande é o seu amor por nós! Você deveria manter em mente que ele nos purifica de todos os pecados, se nós andarmos na luz, assim como ele está na luz, e se nós confessarmos nossos pecados e nos voltarmos a ele. 1 João 1, 7. Portanto, é muito importante que você encha seu coração com a verdade, de forma a levar uma vida vitoriosa com um coração grato e gracioso, que esteja sempre focado em Deus. 7. As pernas de Jesus não foram quebradas, mas seu lado foi trespassado. O dia em que Jesus morreu foi uma sexta-feira, o dia anterior ao Sabá. Nestes dias, o sábado era observado como o Sabá, e os judeus não queriam corpos deixados em cruzes durante o Sabá. Portanto, como você pode ler em João 19, 31, os judeus pediram a Pilatos que se quebrassem as pernas dos crucificados e retirassem os corpos das cruzes. Com a permissão de Pilatos, os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões que haviam sido crucificados ao lado de Jesus, mas eles não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto. Naqueles dias, os crucificados eram considerados amaldiçoados e tinham suas pernas quebradas, e foi por isso que os soldados quebraram suas pernas. Portanto, houve uma previsão de Deus, para que as pernas de Jesus não fossem quebradas. Por que as pernas de Jesus não foram quebradas?
Jesus, que não possuía pecados, foi amaldiçoado e pendurado numa cruz para redimir a humanidade da maldição da lei. Satanás não pôde quebrar suas pernas, não porque Jesus houvesse pecado, mas sim porque ele morreu pela providência de Deus. Além disso, Deus protegeu Jesus de ter seus ossos quebrados para cumprir as palavras do Salmo 34, 20 que diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Em Números 9, 12, Deus diz aos israelitas para não quebrarem nenhum dos ossos do cordeiro, quando eles o comerem. Ele também diz em Êxodo 12, 46 que os israelitas poderiam comer a carne de cordeiros, mas não deveriam quebrar nenhum de seus ossos. O cordeiro remete a Jesus, que era sem mancha ou mácula e, ainda assim, se entregou em sacrifício pela humanidade e seus pecados, em amor a nós. De acordo com as Escrituras, Êxodo 12, 46 diz: vocês o comerão, o cordeiro, em uma só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Seu lado foi trespassado com uma lança. João 19, 32 a 34 descreve mais uma cena chocante. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Mesmo sabendo que Jesus já havia morrido, por que o soldado ainda trespassou o lado de Jesus com uma lança, derramando sangue e água? Isso ilustra a maldade do homem. Mesmo sendo ele Deus, Jesus não exigiu ou se agarrou aos seus direitos de Deus. Ao invés disso, ele se fez como nada. Ele assumiu a humilde posição de um servo e apareceu na forma de ser humano. Ele, obedientemente se humilhou, até morrer como um criminoso em uma cruz. Dessa forma, Jesus abriu a porta da salvação para você. Filipenses 2, 6 a 8. Durante a sua vida neste mundo, Jesus deu liberdade a cativos, riqueza aos pobres, e curou fracos e doentes. Ele não teve tempo suficiente para comer ou dormir, enquanto fazia o seu melhor para proclamar a palavra de Deus e salvar quantas almas pôde. Ele foi a um monte orar, mesmo quando seus discípulos estavam dormindo. Muitos judeus o perseguiram com desdenho, mesmo ele fazendo apenas o bem. No fim, eles o crucificaram em uma cruz por maldade. Ademais, mesmo sabendo que ele estava morto, um soldado romano o trespassou com uma lança. Isso nos mostra que as pessoas iam de maldades a maldades ainda piores. Deus lhe mostrou seu tremendo amor, ao enviar seu único filho, Jesus Cristo, e crucificando-o em uma cruz, para redimi-lo de seus pecados, apesar das maldades do homem. Derramando sangue e água de seu lado. Conforme já mencionado, um soldado romano trespassou o lado de Jesus com uma lança em sua maldade, mesmo sabendo que Jesus estava morto. Quando o soldado trespassou seu lado, sangue e água fluíram do corpo de Jesus. Existem 3 significados neste episódio. Primeiramente, isso mostra que Jesus veio em carne como o Filho do Homem. João 1, 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus veio a este mundo em carne e ele era Jesus. Pecadores não podem ver a Deus porque eles morreriam ao ver a sua glória. Assim mesmo, como Deus não pode aparecer diretamente diante de nós, ele então enviou Jesus em carne e mostrou muitas provas para que acreditemos em Deus. A Bíblia nos conta que Jesus era um homem como nós. Marcos 3, 20 diz: então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Mateus 8, 24 nos conta: de repente, uma violenta tempestade se abateu do mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Algumas pessoas podem imaginar que Jesus, o Filho de Deus, poderia estar faminto ou com dor. Contudo, desde que Jesus havia vindo em carne composta de ossos e músculos, ele tinha de comer e dormir. Ele também sentia dor como nós sentimos.
O fato de que sangue e água fluíram de seu corpo, enquanto ele era trespassado, nos dá uma prova convincente de que Jesus veio a este mundo em carne, mesmo sendo ele o Filho de Deus. Em segundo lugar, também é uma prova de que, mesmo sendo carne, nós podemos ter uma natureza divina. Deus quer que seus filhos sejam santos e perfeitos como ele é. Então ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. E portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5:48. Ele também nos encoraja dizendo: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. 2 Pedro 1:4. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Jesus veio a este mundo em carne e se tornou um servo, de acordo com a vontade de Deus, e cumpriu toda a sua missão. Ele também cumpriu a lei com amor, por vencer todas as tentações e tribulações, e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mesmo sendo ele apenas um homem como você, ele aceitou voluntariamente toda a dor, seguiu a vontade de Deus com firmeza e autocontrole, e se sacrificou em amor, ao morrer em uma cruz sem resistir ou reclamar. Então, como nós podemos participar da natureza divina com o coração de Jesus Cristo? Você deve crucificar sua natureza pecaminosa, que consiste de paixão e desejo, ter amor espiritual e orar veementemente para participar da natureza divina, ao ter exatamente as mesmas atitudes que as de Jesus. Por outro lado, o amor carnal busca satisfazer a si mesmo, e este amor se torna frio, à medida que o tempo passa. Pessoas que possuem este tipo de amor traem umas às outras e sofrem quando não querem as mesmas coisas. Por outro lado, Deus quer que você tenha o amor que é paciente, gentil e que se preocupa com os outros. Além disso, é o amor espiritual que nunca muda e floresce a cada dia. Você pode ter a atitude de Jesus tanto quanto você possua o amor espiritual, e tanto quanto você lance fora todo o mal, ao orar veementemente. Da mesma maneira, qualquer um pode receber a graça de Deus e o poder, se buscar sua ajuda em jejum e oração constantes. Deus também trabalha para estes, livrando-os de todo o mal. Você brilhará como o sol no reino celestial, se possuir amor espiritual, produzindo o nono fruto do Espírito, Gálatas 5, e receber as bem-aventuranças, Mateus 5. Em terceiro lugar, Jesus derramou seu sangue e água, sangue este que é poderoso para levá-lo a uma vida verdadeira e eterna. O sangue de Jesus não possuía mancha, pecado ou mácula, uma vez que ele não possuía o pecado original, nem tampouco cometeu pecados. Espiritualmente este era o sangue que poderia ser ressurreto. Porque ele derramou seu sangue, seus pecados são purificados e você pode possuir a vida eterna que leva à salvação, ressurreição e vida eterna. A água, que fluiu do corpo de Jesus, simboliza a água viva, a palavra de Deus. Você pode ser preenchido com a verdade e ser um verdadeiro filho de Deus, ao estender seu conhecimento da palavra de Deus e lançar fora os seus pecados, ao viver de acordo com ela. Jesus, sem nenhum pecado ou culpa, desistiu de tudo ao lhe dar uma vida verdadeira, ao ponto de derramar sangue e água, mesmo sabendo que nós não somos melhores que os animais. Espero que você compreenda que pode ser salvo sem pagar qualquer preço e que jogue fora os seus pecados, orando veementemente em fé, de forma que você possa levar uma vida frutífera em Jesus Cristo.